segundo bloco agora, entrando agora com 14h mais 35 minutos. O Onir Araújo, da Associação de Quilombos de Porto Alegre, está conosco para falar sobre o plano piloto da cidade, que está sendo rasgado de ponta a ponta em protocolo pelo prefeito Sebastião Melo, mais um dos absurdos, né, que o prefeito vai fazer para conseguir o seu projeto da Porto Melnick Alegre, né? Vamos trazer então o Onir para contar para a gente um pouco desses bastidores. Eu peço que você vá deixando a sua mensagem. Boa tarde, Onir, seja bem-vindo. Boa tarde, Thiago. Agradecendo a você e ao Luiz Portinho, que abriu esse espaço importante diante de uma questão bem grave que está acontecendo aqui no município de Porto Alegre, né? E saudando também os ouvintes. Muito bem. Onir, conta pra gente, então, o que está acontecendo e qual a postura do prefeito diante de mais essa iniciativa que está no âmago dessa neoliberalização absorta do Melo desde a sua primeira gestão até agora? Bom, o plano diretor, né, ele tem um regramento constitucional, inclusive a partir do Estatuto das Cidades, e ele é revisto praticamente de 10 em 10 anos. Ocorre que nós não estamos tratando de uma revisão, né? Nós estamos tratando de um desmonte dos regramentos aí envolvendo, digamos, a gestão da cidade, né? E em detrimento da maioria da população porto-alegrense e, categoricamente, em benefício aí do que recentemente saiu uma matéria de um veículo bem importante, alternativo aqui de Porto Alegre, que é o, se vocês me permitem, né, o Sul 21, que Por fez uma favor, matéria, claro, nossos parceiros. Que é sobre os donos de Porto Alegre, né? Na verdade, é a sequência, né, de uma, digamos, de uma elite que determina a organização do espaço desde o Brasil colônia, né? Desde a província de Porto Alegre. Isso vem se repetindo em camadas ao longo do Brasil colônia, Império, República, e República Velha, República Nova e assim por diante. A perspectiva que se aponta nessa minuta, digamos, de projeto de lei de plano diretor, na verdade, uma entrega da cidade ao rentismo e aos interesses da especulação imobiliária em detrimento da maioria da população porto-alegrense. Nessa minuta, que são praticamente 265 artigos, pouco mais, para vocês terem uma ideia, ela foi entregue para análise a pedido do Ministério Público no dia 17 de julho, né? Agora, 17 de julho, agora. Numa análise, em uma nota técnica feita pelo coordenador-chefe da promotoria envolvendo a questão da regularização fundiária, que teve que se desdobrar para apresentar essa nota técnica, que foi apresentada agora no dia 30, é uma nota técnica que eu recomendo ao ouvinte que analise e estude essa nota técnica, porque ela, de uma forma correta, ela aponta sem números de inconstitucionalidade, ou seja, de afronta ao que está no Estatuto das Cidades e na Constituição Federal, na formulação desse plano, dessa proposta de revisão, entre aspas, do plano diretor. Para vocês terem uma ideia, ela desconsidera, nessa minuta, os praticamente 2 eventos que nós tivemos
que a enchente de 2024 é agora, que se repetiu em 2025, com impactos devastadores aqui na capital gaúcha. Ela praticamente desconsidera, ela retira, por exemplo, do plano diretor, por exemplo, os arquipélagos. O arquipélago aqui de Porto Alegre, ela praticamente libera os grandes empreendimentos imobiliários sem nenhum contrapeso envolvendo os estudos de impacto e assim por diante. Então, são medidas extremamente preocupantes para o conjunto da população porto-alegrense. E veja bem, está se propondo em uma audiência única, entre aspas, uma audiência pública, a discussão que vai ser agora, no dia 9 de agosto, no Araújo Viana, né? Então, essa nota técnica, muito bem feita pelo coordenador-chefe, o promotor Cláudio Ari, merecia que o conjunto da população de Porto Alegre tivesse acesso, porque muito consistente e aponta a inconstitucionalidade de várias propostas que estão colocadas no plano diretor, em total prejuízo à população e ao futuro da cidade de Porto Alegre. Se libera, por exemplo, digamos, o tamanho das edificações, sem nenhum estudo prévio, abre-se espaço, sem também estudos prévios, o que está vedado pelo Estatuto das Cidades, de remoções de populações inteiras, como está se propondo agora no bairro Sarandi, né, ao argumento da compra assistida e de suposto risco, a remoção de quase 20% da população do bairro Sarandi, sem nenhuma, objetivamente, comprovação técnica, porque no Estatuto das Cidades aponta que a regularização fundiária tem que ser feita in loco, no local onde estão, por exemplo, essas ocupações, digamos, irregulares. E, na verdade, o que está apontando para o bairro é uma remoção em torno de discussão de novos traçados viários, etc. Então, a remoção de 20% do bairro. Mas eles não falam, por exemplo, em remoção de outras áreas alagadas, como é a própria duplicação do aeroporto Salgado Filho, que ficou debaixo d'água, a Ravan, a Coca-Cola, a própria Fiergues, né? Ou seja, abre-se espaço para uma cidade cada vez mais segregada e com aspectos supremacistas. Para concluir essa parte, e complementando digamos, a pertinente nota técnica do coordenador chefe ali do Ministério Público Estadual nessa pasta que é a regularização fundiária, veja bem, quando eu falo que é supremacista, é porque, objetivamente, se desconsidera o fato étnico quilombola existente na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre tem 11 territórios quilombolas em vários níveis de regularização fundiária, junto à Autarquia Federal e ao INCRA, e tem 10 retomadas indígenas também em Porto Alegre. E veja bem, esse fato quilombola indígena, ele gera direitos, baseado na Constituição Federal, e um deles está previsto na Convenção 169 da OIT, que o Brasil subscreve desde 2004 e que se incorpora ao ordenamento jurídico, é que qualquer medida, seja ela legal, administrativa, haja a devida consulta livre, prévia e informada. Sequer
a presença quilombola, que segundo um atlas feito pela URGS, através do Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente, se coloca no mapa essas 11 comunidades quilombolas e também tem as retomadas indígenas, né? Isso sequer é considerado referido no plano diretor, né? Sequer é referido. Em comunidades que foram impactadas. Nós tivemos 2 comunidades completamente alagadas em Porto Alegre durante as enchentes, que é o quilombo da família Fidelix e o quilombo do Areal da Baronesa. Completamente alagados numa comunidade completamente ilhada, que foi o quilombo Lemos, ali próximo, no Morro Santa Teresa, próximo ao Asilo Padre Cacique, e também uma parcialmente impactada, mas que o bairro ficou completamente destruído, que é o quilombo dos Machado, no bairro Sarandi. Então, veja bem, a conclusão dessa nota técnica é uma conclusão contundente no sentido de que ele indica, inclusive a prefeitura, que adeque essa proposta à Constituição Federal. E ele fala que, de conjunto, do jeito que está, é completamente inconstitucional e lesivo para a comunidade. Eu só acrescento a essa brilhante nota técnica do promotor Cláudio Ari, coordenador-chefe ali da Divisão de Regularização Fundiária do Ministério Público Estadual, que a ausência da consulta prévia, livre e informada, conforme a Convenção 69 da OIT, obriga a todos, do presidente da República ao vereador, né, a ausência do tempo para essa consulta, e veja que a consulta tem que ser livre, prévia e informada, então tem que acompanhar os protocolos internos de cada comunidade quilombola e indígena, para que essa consulta seja realmente livre, prévia e informada. Sequer as comunidades são referidas, elas não existem para a Prefeitura de Porto Alegre. Não existem. Então, é muito grave o que está acontecendo, ainda mais discutir uma questão complexa como essa em uma audiência pública una. Agora, no dia 9 de agosto, no sábado, no Araújo Viana. Então, é necessário, nós acompanhamos a sugestão do Ministério Público, do promotor Cláudio Ari, de que tem que se retomar a legalidade desse processo, de acordo com o que manda o Estatuto das Cidades e de acordo com a Constituição Federal e também toda a proteção constitucional aos territórios quilombolas e indígenas. Veja bem, Porto Alegre, apesar de todas as contradições, é a capital do país que possui o maior número de comunidades quilombolas das capitais brasileiras. E o primeiro quilombo titulado no país, que teve a conclusão da sua titulação, foi aqui, o quilombo da família Silva, no bairro Três Figueiras, em 2009, aqui em Porto Alegre. Isso tem que ser respeitado. Não se pode jogar isso para debaixo do tapete. E, de certa forma, essas comunidades elas têm sido um bastião de enfrentamento à expansão descontrolada do rentismo e dessa cidade cada vez mais segregada e desumanizada, né? Então, o apelo que a gente faz a quem está nos ouvindo é que acesse essa nota técnica do promotor Cláudio Ari, ela é didática nesse sentido, e que também, né, ouçam o clamor dos povos em relação à violência que vem sofrendo por parte da própria Prefeitura de Porto Alegre, atendendo não ao que a Constituição define, mas aos interesses dos donos de Porto Alegre,
a Melnick, a CFL Zafari, né, e Maiojama e muitas outras, né, que estão, por exemplo, nesse momento que vos falo, querendo apagar do mapa a presença de uma comunidade quilombola no bairro Boa Vista, centenária, que é o Quilombo Qued, né? Simplesmente a prefeitura, mancomunada com a CFL Zafari, está querendo apagar do mapa a presença dessa comunidade quilombola centenária ali no bairro Boa Vista. É um leque de violações aos direitos humanos e fundamentais da população negra que está ocorrendo nesse momento aqui em Porto Alegre. E o plano diretor, do jeito que está, ele acaba por legalizar e legitimar esse tipo de infâmia. Infâmia ao meio ambiente, infâmia aos povos que aqui habitam, em especial os afropindorâmicos, como dizia o mestre bispo, né? Então, em linhas gerais, gostaria de colocar esse rosário, a gente não quer tomar muito tempo de vocês, e agradecer a oportunidade, agradecer ao Portinho, agradecer a ti, Thiago, por essa oportunidade, e fazer uma sugestão para vocês, que vocês procurem escutar ou ouvir o próprio promotor de justiça, Cláudio Ari, né, chefe ali, coordenador da divisão envolvendo regularização fundiária, porque vai ser de utilidade pública para a população de Porto Alegre. E para que a gente freie essas infâmias sucessivas, né? Está vendo a população em situação de rua, os catadores sendo violados, né? A população quilombola, a população indígena, as periferias de Porto Alegre. Então, é importante que se aproveite esse momento para a gente aprofundar, a partir dos de baixo, a perspectiva de uma outra cidade que não seja essa, que a Melnick, que a CFL e a Prefeitura de Porto Alegre estão querendo nos impor para nós, para os nossos filhos e para as nossas netas e netos nesse momento. Vai ser uma Porto Alegre muito triste em esse plano diretor se consolidar. Muito obrigado. Muito bom, nós que agradecemos, Onir, a sua participação, e os nossos microfones estão sempre abertos para tudo que a gente puder trazer das suas pautas aí, das suas urgências. Antes de você ir embora, só uma pergunta que chega aqui da Regina Alves, né, que pergunta como se mobilizar na luta contra isso tudo, e ainda um complemento, né, ela pergunta o que a população de Porto Alegre pode fazer para se opor, e pergunta se isso será votado na Câmara de Vereadores. Então, Rejane, muito obrigado pela pergunta. Bom, essa audiência é um ato simulado para se legitimar esse processo. Então, o que nós sugerimos é que se somem aos quilombolas, aos indígenas que estão se inscrevendo nessa audiência, porque nós vamos levantar a impugnação à própria audiência na audiência. Nós vamos questionar a legitimidade dessa audiência. Procure a sua organização local, a sua organização de bairro, para justamente pressionar sobre esse absurdo. Provavelmente, essa deliberação vai ser encaminhada para votação na Câmara de Vereadores. Então, vai ser necessário que a população de Porto Alegre se mobilize para barrar esse ataque também junto à Câmara de Vereadores. Porque esse projeto, essa revisão, ela não pode ser aprovada, em hipótese alguma, sobre pena de colocar em risco o próprio futuro da cidade. Nós temos a Frente Quilombola, eu faço parte da Frente Quilombola, é uma organização política negra, panafricanista e com referencial anti-imperialista e quilombista. Procure, se quiser mais esclarecimentos, pode procurar, nós temos um endereço no Facebook e também no Instagram, e estamos à disposição para isso. Agora, a curto prazo, nós vamos jogar peso para
tentar barrar essa infâmia lá na audiência pública. Nessa audiência pública, entre aspas, que vai ser nesse sábado no Araújo Viana. Se inscreva e se manifeste contrário. Muito bem. Fica o chamado Onir Araújo, da Associação de Quilombos de Porto Alegre. Uma boa semana, uma boa luta e obrigado por estar com a gente, Onir. Eu é que agradeço. Muito obrigado a você, ao Tiago, e ao Luiz também por essa oportunidade, e a todos os ouvintes que tiveram a paciência de nos escutar. Conte sempre com a gente, o Voz Trabalhador está de portas e microfones abertos. Até mais. Onir Araújo, da Associação dos Quilombos de Porto Alegre, nos trazendo esse caráter de denúncia também aí, atualizando prestação de serviço, segundo bloco do programa de segunda-feira. Obrigado a você que está com a gente.